Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 16. O título é Os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas e das viúvas. Versículo 1. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como os irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda pureza. Versículo 3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquele, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Versículo 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Versículo 7. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Versículo 9. Não seja escrita senão viúvas que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Seja recomendada pelo testemunho das boas obras, tenha criado filhos exercitando a hospitalidade, lavado os pés dos santos aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Versículo 12. Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Versículo 13. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Versículo 14. Querem, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Versículo 16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Amados, aqui o apóstolo Paulo, então, ele elenca aí alguns cuidados em relação ao cuidado dos cristãos que estão ali. Então ele dá algumas orientações ao jovem pastor Timóteo, tá? Sobre o cuidado pastoral e não poder negligenciar este cuidado com aqueles que de fato são necessitados de algum suporte secular, né? Material, para que possa viver, como roupas, alimento, né? Medicamentos, assistência mesmo, tá? Como um serviço social da igreja primitiva. E aí Paulo então fala ao pastor Timóteo alguns cuidados que devem ser tomados em relação ao corpo de Cristo a essas pessoas, tá? Primeiro ele inicia a sua introdução sobre o assunto no versículo 1 e 2, tratando sobre a faixa etária, né? E como tratar cada pessoa ou cada gênero, sexo, como se deve tratar cada um deles em razão de exortar, motivar a andar na fé com Cristo Jesus.
Então o versículo 1 ele diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como mães, às moças como irmãs, com toda a pureza. Então veja, o apóstolo Paulo, ele dá um norte para o Timóteo, falando a respeito do cuidado para cada pessoa, como ensinar, como orientar, como dar o norte a cada pessoa de acordo com a sua faixa etária e também com a questão de gênero no sexo, né? Então ele diz assim: não repreendas o homem idoso, tá? Por que ele está chamando isso a atenção? Porque Paulo antes, ele disse que ele não devia se intimidar em razão por ele ser um jovem pastor e que os mais velhos, de fato, iriam, principalmente os falsos mestres, estavam tentando denegrir a autoridade de Timóteo. Então Timóteo tinha que literalmente tratar da questão com esses falsos mestres, que eram pessoas que tinham mais idade, mas que ele fosse então tratá-los como fosse de fato seus pais, né? Então ele podia chamar a atenção, corrigir, orientar, de acordo com a orientação do apóstolo Paulo, mas ele precisava chamar a atenção como fosse o seu pai, tá? Com cuidado, com respeito, com honra, né? Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados. É um dos mandamentos que foram citados tanto no Velho Testamento quanto no Novo, e se mantém, e Deus preza muito por este mandamento, principalmente em relação aos filhos honrar os seus pais, tá? E ele diz aos moços, né, aos mancebos, aos jovens, como irmãos, tratar então os jovens como fossem seus irmãos ali de sangue, como cuidado. As mulheres idosas como fossem suas mães, né? Então o mesmo cuidado que ele tivesse ali com sua avó, Lloyd, e também com sua mãe Eunice, era o mesmo cuidado que a igreja devia prestar assistência a essas mulheres idosas, né? Principalmente onde ele vai falar agora sobre as viúvas, tá? E ele diz e as moças, né, as jovens, como irmãs com toda a pureza, então com toda a ética ali, com todo o respeito, né, que ele fosse tratar ali algum assunto específico com alguma jovem, que ele procurasse então com todo o respeito, com toda a pureza, a como lidar e conversar e aconselhar. É óbvio que dentro do contexto aqui, Paulo não está dizendo, mas era necessário ter aí um cuidado para ensinar talvez viúvas mais novas, né, e também a jovens, porque tinha preocupação de não apresentar nada negativo. Por isso que o apóstolo Paulo ensina nas cartas, agora eu não lembro qual, ele diz assim, fugir da aparência do mal, né, ou fugir do mal. Então essa é uma forma ética. Então normalmente um pastor, né, um episcopado, bispo, apóstolo, no caso aí apóstolo não, mas bispo, pastor e diácono, se ele fosse tratar com alguma irmã viúva ou uma jovem, alguma coisa no sentido de orientar, ele normalmente estaria sempre acompanhado, né? Lembrando que o obreiro, né, o bispo, pastor, presbítero, diácono, são pessoas casadas. Normalmente, quando ele fosse tratar em relação às viúvas, né, seja elas idosas ou as viúvas mais jovens, ou essas jovens que na verdade aí são moças que estão servindo ao Senhor, provavelmente tratar com elas ele levava a sua esposa para acompanhar este diálogo. Então é muito sábio o pastor, o presbítero, né, o episcopado, que ele tenha este cuidado, também o diácono, para que então possa ver que de fato ele está ali acompanhando a sua esposa, então não possa ter nenhuma aparência do mal dos que estão de fora, ter algum comentário malicioso e que pudesse de fato escandalizar ali a igreja de Cristo, tá? Então veja o cuidado, tá? Por isso que
o obreiro ele deve ser casado, é como diz as recomendações aqui no capítulo 3. Então o bispo, o pastor, o presbítero, o diácono, ele deve ser casado com uma só mulher, né? De acordo com a orientação do apóstolo Paulo, e com certeza as suas esposas são mulheres sábias, né? São mulheres tementes, conhecedoras da palavra. Então elas sabiam que aquela conversa com aquela viúva, seja ela idosa ou jovem, ou as moças que elas estariam ali acompanhando seus maridos, os pastores, os ministros, ela sabia então ali como se compor, né? Se de repente aquela pessoa ela está falando algo muito sério da sua vida, ela não iria sair dali comentando a respeito da situação dessa jovem ou dessa irmã viúva que pudesse expor a vida delas, né? Então, em hipótese alguma, esta irmã que é casada com um obreiro, que pode ser também separada como uma diaconisa, era uma pessoa que realmente, de fato, estava a serviço da igreja. Veja como a importância do ministério, a gente seguir as recomendações do apóstolo Paulo para dar suporte, né? Então, se é uma mulher que não respeita o marido, que não honra a sua família, que não cuida da sua casa, que não administra bem, como é que ela pode ajudar os necessitados se ela tem o risco ainda de ser maldizente, tagarela, né? Mexeriqueira, fofoqueira e ainda contar da vida dos outros e espalhar aí a informação que muitas vezes a pessoa necessitada que está precisando de Deus, ela confiou a você, de fato, para que você pudesse orar por ela, orientar ela na palavra e assim elas serem edificadas e fortalecidas pela graça. Então veja como é importante, tá? Muitas vezes as pessoas têm receio de chegar ao pastor, ao presbítero, ao bispo, ao diácono, porque a esposa dele não mostra um comportamento que realmente de fato está na graça, que é convertida, né? Então muitas vezes isso compromete o ministério, tá? E isso, como eu digo aqui, Paulo ensinou que o ministério, né, o episcopado, o diaconato, ele é um ministério, é um serviço assumido não só pela pessoa que está sendo separada, mas toda a família, a esposa e os seus filhos, tá? E aí então Paulo agora entra aí de uma forma mais fragmentada, específica, em relação aos cuidados com as viúvas, e a gente vai ver agora, tá? No versículo 3 ele diz assim: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Olha aí que Paulo, ele fala aí de uma forma redundante, né? Ele repete aí uma situação: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Então, ou seja, Paulo está falando viúvas que sejam verdadeiramente viúvas, né? Por que isso, então? Porque havia viúvas que eram viúvas, mas que realmente não haviam necessidade nenhuma em relação a ter o suporte da igreja ali dos apóstolos, dos obreiros, dos ministros, para que pudesse então dar uma assistência material a elas, tá? E aí Paulo agora ele vai explicar quem são esses tipos de viúva. Versículo 4, ele diz assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Veja, se eu tenho uma viúva que ela tem os seus filhos ou netos e que Paulo está dizendo que eles aprendam primeiro a exercer a piedade. Aonde que eles vão aprender a ser gentios, né? Ali a ter o cuidado com o próximo, né? A dar o suporte a alguém necessitado. É com a própria família, tá? É a própria família que está servindo a Cristo que ensina os seus filhos a ideia de nós estarmos sempre dispostos a ajudar o necessitado, tá? Então é isso que ele fala, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa. Então eles precisam, os filhos, ser criados e entender a necessidade de cuidar do seu próximo. Quem é o seu mais próximo? São os seus pais, seus avós, os seus irmãos, e ele precisa aprender isso. Então o exercício de piedade,
Ele não existe porque nós fazemos lá fora a uma pessoa desconhecida, mas é porque nós aprendemos dentro de casa a ser pessoas hospitaleiras, ao ponto de ajudar o próximo, ajudar um ao outro como família, tá? E é isso que ele fala. Então os filhos, os netos, eles devem ser ensinados a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores. O que são progenitores, né? Vem de gen, aquele que na verdade traz o sustento, né? Traz ali então o sustento para aquela família, para aquela casa, para aquele lar. Então ele fala que deve se recompensar, que deve se cuidar da viúva, do necessitado que está ali literalmente então precisando de suporte. A família, se ela tem a família, ela precisa então ser aparada pelos seus filhos e pelos seus netos. Lembrando que Timóteo foi, de fato, toda a sua formação teológica e ensinamento cristão foram pautados por quem? Pela sua avó Lloyd e por Eunice, sua mãe, tá? Então nós vemos isso no contexto bíblico aqui, esse suporte, essa formação. Então, em hipótese alguma, Timóteo em algum momento negligenciaria com a sua mãe e com sua avó, já que elas são mulheres que foram muito importantes para que Paulo chegasse no ministério e pudesse então servir a igreja de Cristo, tá? Então nós vemos aí que a família é que deve dar suporte. Mas como é que a família vai entender isso? Quando os filhos e os netos são ensinados a importância do cuidado. Agora, muitas vezes, se somos pais negligentes, né, ou avós negligentes, que de fato apenas só damos aquilo para os nossos filhos que eles querem, e eles não entendem a necessidade do reino, e falando de reino se inicia dentro da célula máter, que é a família, nós precisamos entender que o exercício de ser igreja começa dentro de casa. O exercício de ser igreja não é quando eu vou lá no templo ouvir a palavra, não. O exercício de ser igreja é quando eu estou em casa com a minha família, aonde eu pego um momento e ensino a eles a importância de orar, de ter intimidade, de ter ali um momento de adoração, um momento de devocional, para que ele possa entender e levar isto dentro de si, na sua formação, e passar isso para os seus filhos e seus netos, para que eles entendam que todo este cuidado que Deus teve com eles foi a importância que eles têm em relação ao cuidado de Deus, tá? E com quem eles têm que aprender isso? Com as pessoas que estão lá fora? Não, é com você, pai, mãe, né? Avós, no caso aí, que dão suporte, que estão presentes, é eles que vão ensinar, que vão encaminhar, orientar os seus filhos a como seguir a Cristo, e também não ser negligente no cuidado dos idosos, né? Do cuidado das viúvas, realmente, que de fato são necessitados. No contexto hoje aqui no Brasil, nós temos muitas famílias que muitas vezes o idoso é que dá o suporte para toda a família, muitas vezes, porque ele, se ele for um homem sábio, inteligente, ele empreendeu, né? Ele pôde garantir uma aposentadoria não muito gorda, mas que de fato ele consegue sobreviver e ajudar muitas vezes até os filhos e os netos. Mas vemos aqui que nesse período a qual o idoso ou a viúva, né? Estou acrescentando o idoso aqui, que muitas vezes tem dificuldades, não tem respaldo, não se preparou aí uma previdência que pudesse realmente, não empreendeu na sua vida jovem, com o objetivo de trazer aí um sustento passivo para ele, para manter a sua casa. Então muitas vezes os filhos é que devem dar essa assistência e os netos, tá? Agora, é claro, se muitas vezes o aposentado, né, a viúva, né, ou o idoso realmente que vive só e ele tem aí seu recurso próprio, ele pode estar se sustentando sem problema algum. Mas ele sempre precisará do suporte no sentido espiritual, né, de estar sendo acompanhado, orientado, ali respeitando também o espaço, porque a pessoa idosa ela já fica, ela é mais antagônica, mais arisca, ela já tem aí, ela não tem muita paciência às vezes,
então ela prefere às vezes ficar um pouco só, sempre respeitando, mas nunca deixando o idoso, né, a viúva abandonada, sempre procurando aí estar perto. Agora claro, tem idosos, né, tem viúvas que muitas vezes ela tem uma boa relação e ela prefere viver ali junto no seio da sua família, dos seus netos. Ela quer os netos, ela quer todo mundo junto, aquela bagunça toda. Ela tem prazer em estar ali com a família. Isso é bênção também, tá? Então a gente precisa ter sabedoria em como tratar, né, as pessoas da melhor idade em relação à igreja. A igreja não pode ser negligente neste papel, né? Ela precisa, o idoso, né, ou a viúva, ela não tem só necessidade, amados, somente de comer arroz, feijão e farinha. Não. A viúva tem outras necessidades, né? Necessidades do seu sustento, necessidade de moradia, necessidade de roupa, necessidade de medicamento, de assistência médica, de acompanhamento psicológico, muitas vezes. Então, tem todo um suporte que a igreja ela tem que ter para dar assistência a essas pessoas que estão necessitadas e que precisam de fato ser acompanhadas. Então, muitas vezes, o idoso, a viúva, ela não tem seus netos, seus filhos, ela tem a igreja que pode então dar este amparo, esta ajuda a essas viúvas e também aos idosos, tá? Lembrando que se os filhos vão te dar esta condição, se os filhos vão te dar esse suporte, é porque eles foram ensinados desde a sua eterna infância, momento lá pequenininho, entenderam que é necessário dar o suporte aos seus familiares, não abandonar os seus idosos, tá? Lembrando que para isso, e aí ele continua no versículo aqui, no versículo 4 de 1 Timóteo 5, ele diz assim: pois isto é aceitável diante de Deus. Então essa postura dos filhos, dos netos, ter o cuidado com as viúvas e também com os idosos, a gente vai entender aí, eu estou fazendo uma extensão para os idosos realmente, de fato, que tenham necessidade não só materiais, seculares, mas também espirituais. Isto é aceitável diante de Deus, isso é honrável diante de Deus, tá? Então, tenha certeza absoluta que Deus, ele não vai negligenciar em se você de fato tiver este cuidado. Agora, continuando aqui, no versículo 5, ele diz: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva. Então ele vai dizer agora quem é a verdadeiramente viúva. Veja que a primeira ele falou a viúva que tem família, tá? Que tem um suporte, tá? 5. Aquela, porém, que é verdadeira viúva, ele vai dar o critério. Não tem amparo, espera em Deus, e persevera em súplicas e orações noite e dia. Então veja, o apóstolo Paulo está falando a Timóteo que é o seguinte: quem é essa verdadeira viúva que ele chamou lá em cima, né, no versículo 3? Honra as viúvas. Né? Que tipo de viúvas? As viúvas que têm família, a família dela deve honrar ela, deve cuidar dela. E as verdadeiramente viúvas é aquela que realmente está desamparada, abandonada. Ela não tem ninguém por ela, para ajudar ela. E aí então, Paulo fala então aqui que a verdadeira viúva, ela não tem um amparo, mas que ela deve esperar em Deus, em súplicas, orações, noite e dia. Ela não deve murmurar, ela não deve reclamar, já que ela é uma mulher de Deus. E se ela é uma mulher de Deus, que viveu para a obra, cuidando, ela semeou tudo lá atrás, nos cuidados das famílias, das crianças, né? Orientando muitas vezes as mulheres que tiveram necessidade. Ela foi lá quando ela estava com a sua família, ela ajudou, ela deu amparo. Tenha certeza absoluta que esta mulher, ela será amparada por Deus, porque ela tem uma história lá atrás, a qual ela fez porque serviu a Deus de verdade, não para ostentar o seu orgulho, mas de fato para servir a Cristo, tá? Então as verdadeiras viúvas são aquelas que Paulo está dizendo, aquelas que não têm então o apoio familiar, ela está totalmente sozinha, ela não tem ninguém por elas mesmas. Lembrando que o apóstolo Paulo, abrindo aqui um parênteses, amados,
que algumas dessas mulheres que eram viúvas, não sei se é o caso de Éfeso, mas algumas delas foram muito importantes para a igreja primitiva, porque algumas delas tinham muitas posses e eram ricas, algumas delas, e que de fato abriram as suas casas para que pudessem anunciar o evangelho e dar o suporte aos necessitados. Veja que coisa maravilhosa, né? E elas muitas vezes ajudavam, muitas vezes, os discípulos e os apóstolos. Você vai ver isso muito na igreja primitiva, lá em Atos, você vai ver aí algumas viúvas cedendo então a sua casa, o seu espaço, como ela não tem às vezes talvez a família, ela coloca então a família de Deus, a casa de Deus, a igreja como um lugar sendo a sua própria família, e ela ali então ela coloca à disposição os seus bens, o seu patrimônio em favor da igreja, não do templo, a favor da igreja, já que o templo não existia, o templo de Jerusalém foi destruído, mas ali as pessoas, né? A igreja é um organismo vivo e elas davam suporte, tá bom? Isso é benção, tá? Então, continuando aqui. Então, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, espera em Deus, persevera, ou seja, mantém o foco, fica firme em súplicas, em orações, noite e dia, que Deus vai, então, trazer o suporte. Olha o versículo 6, o que ele diz: entretanto, agora Paulo vai chamar a atenção, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. O que Paulo está falando? Ele está falando a respeito de viúvas que perderam literalmente seu cônjuge e que de fato elas se entregam à sensualidade. Elas ficam praticando então a luxúria, chamando a atenção para si, para que ela possa talvez casar o mais rápido possível, tá? E aí não é pecado que a viúva case, que ela procure casar com outra pessoa. Você vai ver o apóstolo Paulo recomendando isso para viúvas mais jovens, tá? Para ela constituir outra família, já que seu cônjuge faleceu, e ela literalmente tem então toda a liberdade, tanto pela lei quanto pela graça, de casar novamente e constituir uma nova família, tá? Então ele fala aqui, entretanto, que se entregam aos prazeres, então são mulheres que perderam o seu marido, estão vivas, mas diante de Deus, Deus conhecendo seus corações, elas estão mortas espiritualmente, ou seja, elas não estão ali interessadas em servir a Cristo, mas sim procurar um bom casamento, já que o povo aqui tinha, principalmente os falsos mestres, utilizado muito a carta de divórcio com a orientação de Moisés, né? Então, na verdade, muitos deles eram ricos, como nós já vimos nos outros áudios, que a igreja de Éfeso não era uma igreja pobre, né? Os irmãos lá eram pessoas abençoadas na sua grande maioria, tá? Versículo 8. Interessante isso, o apóstolo Paulo chamar a atenção à questão do cuidado com as viúvas, com os idosos, com os necessitados, porque muitas vezes as pessoas que têm o recurso e elas de fato, seu coração está em cima em relação aos seus bens, elas não conseguem enxergar muitas vezes a necessidade do próximo. Mas aquele que está inserido no reino dos céus, a primeira coisa que ele vai ver é negar a si mesmo. E ele vai ver a disposição de quem realmente de fato precisa de ajuda. E aí ele se coloca à disposição para que possa ajudar tanto na questão secular, material, quanto espiritual, tá? Então muitas vezes as pessoas, elas são negligentes. O apóstolo Paulo chama a atenção de Éfeso em relação a isso, que muitas viúvas estavam sendo abandonadas, mesmo por aqueles que tinham recurso, porque de fato eles estavam preocupados com o seu dinheiro, com o seu bem, com o seu patrimônio, e muitos deles estavam corrompendo a mensagem de Cristo com o objetivo financeiro, com o objetivo de ganhar dinheiro, né? Então precisamos tomar este cuidado. No versículo 8 ele diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria sua casa, né, da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha a chamada aí, o puxão de orelha que o apóstolo Paulo dá à igreja de Éfeso e principalmente também aos líderes desta igreja, né? Então ele fala que de fato
aqueles que não têm cuidado, especialmente os da sua própria casa, mas abandonam a viúva, o idoso ou o necessitado que é da sua família, ele tem negado a sua fé. Ele tem negado a sua fé e é pior que um descrente. Era melhor você não ser crente. Olha o fato que Paulo chama a atenção aqui. Então, Paulo está chamando a atenção a respeito daqueles que têm recurso e ele não tem, na verdade, ele tem se negligenciado em ajudar até mesmo aqueles que de fato são necessitados. Lembrando, Amanda, e abrindo aqui um parênteses, que o necessitado é aquele mesmo que de fato é um necessitado, como o apóstolo Paulo disse. A viúva, ela não tem ninguém para ajudar, ela não tem ninguém da sua família, ela não tem filhos, ela não tem netos, ela não tem ninguém. E aí ela precisa de suporte, tá? Para dar esse suporte. Agora, tem pessoas que têm saúde, tem pessoas que são jovens, tem pessoas que têm condição de trabalho, né? Então a pessoa, ela tem a possibilidade de buscar o seu sustento. Ela pode ser socorrida pela igreja? Pode. Um momento assim, temporário, né? Ao ponto dela conseguir aí, talvez, logo após conseguir alguma atividade, um empreendimento, um trabalho, e ela começa a se sustentar. E aí a igreja não precisa mais dar assistência a ela somente espiritual, tá? Agora, há muita gente saudável, tá? Muita gente com possibilidade e força de trabalho que de fato quer ficar encostado, não só na igreja, como também na previdência social, tá? Então a gente que é cristão verdadeiramente, que tem saúde, que pode trabalhar, que tem força que Deus dá, vai trabalhar, irmãos, né? Ah, mas eu não tenho um emprego, eu não tenho trabalho. Vai para o semáforo, faça alguma coisa, não é vergonha. Vamos carpir um quintal, vamos fazer alguma coisa, né? Se eu tenho saúde, se eu tenho força de trabalho, eu vou trabalhar, para pelo menos manter o meu sustento até eu conseguir um trabalho digno, tá? E muitas vezes as pessoas têm vergonha. Ah, mas eu não vou fazer isso porque é vergonhoso, né? Não, mas você não tem que comer, né? Muitas vezes nas fazendas, ali no ensinamento do judaísmo, haviam ali nas colheitas e eles deixavam algumas sobras nas colheitas. Para quê? Para que o estrangeiro, a viúva, o órfão e o necessitado tivesse que comer, eles fossem lá colher. Então veja, o próprio fazendeiro tinha a instrução de colher ali a sua produção, mas sempre ele deixava um residual para que o necessitado, o estrangeiro, a viúva e o órfão fossem ali colher. O que é que fossem ali? Trabalhar, para ir comer. Ou você quer que o fazendeiro prepare uma cesta básica e entrega para você na sua casa, para você comer, né? Com a carne de primeira, aí um alcatra, né? Pronto para se fazer um churrasco. Não, amados, tem que trabalhar. Agora, se a própria lei, ela orienta a viúva, né, o órfão, o necessitado e o estrangeiro, se eles estiverem necessitados, não tiver ajuda de ninguém, mas os fazendeiros, eles sabiam desse costume, desse ensinamento que os grandes proprietários tinham e faziam, sempre deixavam, eles tinham que ir até a fazenda, olhar ali e também ali, não é roubar, tá, amados? Era um residual que o próprio fazendeiro deixava, o agricultor deixava ali para que o estrangeiro, o órfão, a viúva, o necessitado pudesse então sobreviver, tá? Então lembre-se que se você tem força de trabalho, se você tem saúde, você precisa trabalhar para se manter, tá? E não encostar na igreja, não encostar na previdência, porque quando nós fazemos isso, amados, e muitas vezes se a igreja não ficar atenta, ou até mesmo a previdência vai quebrar, se a gente não tiver o cuidado, o que acontece? As pessoas que de fato estão precisando de um socorro, precisando de um suporte financeiro para que ele possa sobreviver pelo menos, ele muitas vezes esse socorro não chega. Por quê? Porque há pessoas ociosas, o que são pessoas ociosas? Que não estão preocupadas com a vida, só quer comer.
Então elas ali só querem receber, mas não querem fazer nenhuma atividade. Então veja, o apóstolo Paulo chama a atenção disso. A igreja não tem a obrigação, de fato, de ajudar uma pessoa que seja saudável. Então nós, a igreja, precisamos ensinar essas pessoas a pescar, a correr atrás, a dar para ele a vara e o anzol para que ele possa pescar, se ele tem condições. Agora, se eu tenho um idoso, se eu tenho uma viúva que é doente, acamado numa cama, abandonado talvez até pela família, e ele realmente não tem ninguém, aí é diferente. Nós vamos lá e damos uma papinha na boca, dá banho, né, com amor, cuida, vai lá fazer o culto, né, faz a ceia do Senhor para que aquele doente acamado ele possa ter o suporte da igreja, ele se sentir amado, se sentir no seio do corpo de Cristo, tá? É bem diferente, né? Aí realmente ele de fato precisa não só da assistência financeira para que ele possa sobreviver, mas também do cuidado, tá? Ali o acompanhamento, porque ele não tem ou porque ela não tem nenhum familiar. E a igreja tem este papel social que vai contribuir para a sociedade. Mas o que temos hoje no contexto atual, principalmente eu acho que no Brasil, muita gente encostada querendo apenas viver sem fazer nada, com condições saudáveis para trabalho. Então, amados, por que a nação de Israel não há mendigância? Nunca vi nenhum mendigo pedir pão, nada, irmãos, porque é uma nação que é ensinada desde pequeno, todos entenderem o seu papel na sociedade, dentro da célula máter, que é a família, e fazer alguma coisa. Cuidar não só da questão secular, do empreendimento da família, como também da parte espiritual, tá? Então tudo isso é ensinado para a criança. É importante a criança não só receber o presente, viver dando brinquedos ou dando tudo aquilo que ela quer, mas ela precisa entender o não, porque o mundo que ela vai enfrentar lá fora é um mundo que vai dizer muitas vezes o não, mas ela não pode ser influenciada de forma negativa pela nossa sociedade, porque vai dizer não. Ninguém lá fora vai ter compaixão de você. Então a igreja, ela não pode também viciar essas pessoas a viver uma vida ociosa. Elas precisam ser úteis, porque quando nós fazemos algum trabalho, prestamos algum serviço a alguém, seja de forma gratuita ou até mesmo receber por este trabalho, muitas vezes somos recompensados, né? E sentimos dignos, úteis, e isso muitas vezes saudáveis para nós, não só para nosso caráter, para nossa dignidade como ser humano, mas também para a saúde. Porque as pessoas, e isso cientificamente falando, as pessoas que se doam no sentido de serviço social, que são voluntários, que ali se preocupam com o próximo, muitas vezes até que não tem nenhuma relação familiar, elas são pessoas mais saudáveis, são pessoas que estão mais dispostas, são pessoas que acreditam em si com o objetivo de fazer alguma coisa. Então, veja, a desculpa, muitas vezes eu vejo pessoas que realmente... Eu cansei de ver vídeos de pessoas que não têm nem os membros superiores, nem os braços, nem as pernas, trabalhar muitas vezes no sítio, com a enxada, carpindo, com força, com vitalidade, trabalhando. E você, com perna e braço, quer ficar deitado em casa dizendo que está abandonado, não tem emprego. Irmão, tenha vergonha na cara, cresça, amadureça e seja produtivo, não só para a tua casa, como para este país. Porque Deus precisa de pessoas ativas, né, que realmente, de fato, seja aí produtivo, né? E por isso que a nação de Israel não é uma nação pobre, não é uma nação que passa dificuldade. Primeiro, não há nível de analfabetismo, ou seja, todos eles são escolarizados, né? Então é importante a educação, o ensino, é importante o acompanhamento de toda a família na questão espiritual. Os filhos precisam entender a importância de separar um tempo para meditar na palavra, de orar, de ter intimidade com Deus, de aprender o que é piedoso, como é o cuidado com os avós, o cuidado com o próximo, realmente aquele que é realmente necessitado. Então temos que ficar atento.
temos que ser sábio, e isso deve ser praticado na igreja, tá, amados? Não quero que você fique chateado, mas de fato é o que a palavra de Deus nos ensina, tá? Vamos continuar aqui então. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, versículo 8, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, aquele que de fato está se negligenciando no cuidado com seus familiares, tá? Com a sua viúva, com o seu idoso que realmente precisa, ele então está negando a sua fé, tá? Ele pode orar, ele pode pedir fogo do céu, ele pode rodopiar, como diz o povo por aí, mas se ele não cuida dos seus, principalmente da sua casa, ele está negando a sua fé, e ele é pior que o descrente. O descrente é o ímpio, irmão, é aquele que é inimigo de Deus. Veja que toda a sua fé não tem significado nenhum para Deus, tá? Em razão se você for negligente com o próximo, principalmente com dentro de casa. E aí eu vejo pais que colocam a responsabilidade à igreja de ensinar o evangelho, a responsabilidade da igreja de cuidar das pessoas. Não, é sua responsabilidade, pai, mãe, separar um tempo do seu dia, da semana, para literalmente instruir os seus filhos a como ser uma igreja. É sua responsabilidade. Não pense que Deus vai cobrar do obreiro, do ministro que está ali ensinando a palavra de Deus, mas ele vai cobrar de você, principalmente o marido e a mãe, que são os cabeças ali para orientar toda a sua família, para ensinar a piedade, o exercício em servir de fato o reino dos céus. Deus vai cobrar de você, de mim, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos, tá? Não é a escola, né? Agora falando no sentido secular, não é a escola que educa o seu filho. A escola ela tem a obrigação de dar a disciplina, a matéria, matemática, português, geografia, história, física, biologia. Ela tem por obrigação, dentro da grade, ensinar isso aos seus filhos com integridade, né? Mas às vezes tem alguma mistura ideológica e política, a gente precisa sempre estar tomando cuidado, e eu como pai tenho esse cuidado. Eu sempre pergunto aos meus filhos o que eles estudaram hoje, qual foi a matéria que foi abordada, o que os professores discutiram o assunto. Se eu vejo que já há alguma coisa que vai contra a palavra, eu já mostro para eles na palavra, falo para eles tomar o cuidado, filtrar isso aí para que de fato tenha aí então uma motivação espiritual para destruir a vida deles, e eles já ficam atentos, tá? Então você precisa fazer isso, né? Eu vou lá, vistorio a bolsa deles de forma eventual, né? Não é sempre, mas em vez de quando eu dou uma olhada no estojo, me dá a bolsa aí, eu vou lá, dou uma olhada, vejo se está tudo certo, né? Eles têm o seu celular com um aplicativo que tem um controle ali para fazer um gerenciamento de tempo que eles estão vendo. Eu tenho o relatório de tudo isso, o que eles estão vendo, o que estão fazendo, o tempo que eu coloco, é eu que determino quanto tempo eles podem usar de acordo com o aplicativo. E assim eu consigo ter um cuidado mais efetivo, porque o objetivo disso não é ter o controle da vida deles, mas é proporcionar para eles uma qualidade de vida, para que eles possam aproveitar as coisas desta vida, seculares, mas também possam dar a atenção à parte espiritual, amados. Eles não podem estar apenas envolvidos com as coisas seculares, porque se eles não entenderem que eles são igreja e que eles precisam temer a Deus e que eles precisam ter uma intimidade, quando eles crescerem, eles vão abandonar o caminho, eles vão desistir do caminho, tá? Então, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, nós temos a orientação para ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos. Então, educar os filhos não é a escola que educa, é você que ensina para ele a respeitar o idoso, a respeitar o necessitado, a não desdenhar de alguma deficiência de alguém, a respeitar a postura, a ética de cada um, como quer viver. Aí não há necessidade de ser agressivo, mas você precisa entender que cada um tem a sua forma de viver e a gente precisa aprender a respeitar cada um faz o que quer da sua vida, mas que a gente precisa entender que lá dentro, na nossa casa, a gente conversa sobre o assunto. Falamos sobre sexualidade, falamos sobre as diferenças de famílias, falamos sobre o padrão divino, o que a Bíblia ensina a respeito, o que é de fato verdadeiro, o que é de fato mentira, para que eles possam crescer adultos conscientes de tudo aquilo que está sendo abordado e do que eles estão aprendendo. Eles não chegam na escola sem saber.
Ele já sai da casa dele sabendo o que está acontecendo no mundo. Então a gente já orienta, fala, ó, o mundo está desse jeito, as pessoas vão assim, pessoas são movidas pelo espiritual, por ideologias que vão contra a palavra de Deus, principalmente na escola. Então eles já saem de casa municiados de conhecimento e argumentos que de fato mostra para eles o que é melhor para eles viver no mundo, mesmo com toda a adversidade, mesmo com toda a perseguição em razão do evangelho. Eles já sabem o que deve entender e filtrar aquilo que está sendo minado no coração das outras crianças e que de fato vão destruir a vida delas lá na frente. Lá na frente elas vão sentir a necessidade, porque não tiveram o suporte dos seus pais, não tiveram a orientação dos seus pais, foram orientados por pessoas que foram corrompidas não só pelo pecado, pelo diabo e pelo um sistema político e ideológico que vai destruir a vida delas, e que você, pai e mãe, foi negligente com eles e que eles vão literalmente ter uma vida infeliz porque você foi responsável. Aí puxão de orelha aí para vocês, tá bom? Mas de fato nós precisamos se preocupar. Então não é a igreja que ensina os seus filhos a ser igreja. Então quando você sai de casa para ir para o templo para adorar a Deus, é você que já sabe que eles são igreja, porque eles têm aprendido em casa, né? Então eles leem a palavra, chegar na igreja, eles sabem que tem a liturgia do culto, que na hora da oração tem que fechar os olhos, levantar, acompanhar a liturgia, tá no momento de adoração, louvor, ele sabe que aquele momento é de adoração, não é momento de ficar brincando, olhando para o lado, vendo o celular, não é isso. Ele sabe que ele está no culto, e o culto é o culto para adorar a Deus, e você precisa ensinar isso aos seus filhos. Se você não faz isso em casa, como é que ele vai fazer na igreja? Você faz isso em casa. Ensina eles, na igreja eles têm que fazer, eles têm que aprender, eles têm que ter disciplina, tá? Agora, eles sabem que tem ali todo momento, toda a liturgia, eles estão acompanhando o culto, porque eles vivem isso na sua casa, eles sabem disso na sua casa, a importância de cada filho ter a Bíblia, tá? Todos nós aqui em casa, cada familiar tem a sua própria Bíblia, para que ele possa, na hora que a gente se reunimos para fazer um devocional doméstico, para discutir algum assunto, cada um tem a sua Bíblia para discutir, anotar, argumentar, e a gente vai falando do texto. Aqui em casa nós já lemos vários livros da Bíblia juntos e a gente argumenta, converso com eles, e muitas vezes eu acho até engraçado que muitas vezes a gente fala sobre a questão dos fariseus e saduceus e a gente vê alguma coisa, ou eles veem alguma coisa que de fato não corresponde com a palavra e eles até argumentam nos bastidores. A gente brinca até com os irmãos, ele fala, esse é fariseu, né, pai? E eles brincam assim, eu falei, filho, a gente vai ter que orar por ele, ensinar a palavra para que ele possa então de fato servir a Cristo. Isso é só abrindo um adendo aí, amados, nós estamos falando das viúvas, tá? Mas eu achei importante acrescentar algumas coisas para a gente entender esse contexto. Então, ser igreja é você ensinar seu filho a ser igreja em casa, para que quando ele chega no templo, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele não precisa chamar a atenção dele, você precisa orar, fecha os olhos aí, menino, desliga o celular. Não, ele sabe que ele está ali porque ele está adorando e exaltando a Deus, tá? Isso é fundamental. E a educação não é a escola que educa o seu filho, é você que educa o seu filho. É você que vai ensinar para ele como ele deve respeitar o idoso, dar lugar ao idoso, né? Respeitar o necessitado, respeitar as diferenças de cada pessoa, como quer viver a sua vida, né? Ele precisa mostrar que ele tem a sua posição ética, mas que ele também respeita cada um, vive do jeito que quer, como quer, direcionando a sua vida, mas ele tem a sua vida pautado, direcionada pela palavra de Deus, tá? Tudo que você compra, tudo que você adquire em alguma loja, ela sempre vem com um manual. Este manual é o que dá o norte para a gente tomar o cuidado em como usar aquilo que você comprou, né? E muitas vezes as pessoas, principalmente eu acredito que os brasileiros, não sei outras nacionalidades, eu sei que pelo menos aqui é o que eu tenho visto no nosso país, muitas pessoas elas adquirem o produto e nem chega a ler o manual, e muitas vezes ela até destrói, quebra aquele produto e ela fica triste e não pôde aproveitar o máximo daquilo que ela adquiriu. É a mesma coisa a sua vida ela tem um manual, se chama Bíblia, tá? Então para você
ter uma vida próspera, não estou pregando teologia de prosperidade, mas uma vida próspera, em paz e em Cristo, você precisa conhecer o manual. Você precisa entender como você funciona, quais os erros que eu posso cometer que são nocivos à minha vida, que podem destruir a minha vida, quais os cuidados que eu preciso ter. A Bíblia é o nosso manual, tá? Então você deve educar o seu filho. Aí ele vai para a escola, ó, você vai lá para a escola para quê, filho? Para estudar, tá? Respeita o professor, respeita os adultos, fica atento a adultos que muitas vezes têm comportamentos errados e que de fato estão ali para deturpar a sua mente ou até mesmo abusar de você. Os filhos são orientados em todos os aspectos, amados, tá? Então, se vai entrar no banheiro, tem um adulto, né? A gente tem conversa sobre isso. Vai entrar, tem um banheiro, tem um adulto, não entra no banheiro, chama a orientadora primeiro, pede para aquele adulto sair do banheiro. Como é que ele vai usar o banheiro? É uma criança. Como é que ele vai usar o banheiro com um adulto ali dentro do banheiro? Não tem como, né? Quem está ali somente as crianças. Então eles têm toda esta orientação para que eles só têm 11 anos, irmãos. Eles têm toda essa instrução para que eles possam estar atentos de forma visível, panorâmica, o que acontece no mundo, tá? Para que eles não sejam corrompidos e não sejam destruídas as suas vidas. E se eles forem de fato sábios, e a Bíblia diz que a sabedoria é temer a Deus, eles vão ouvir isso, toda essa instrução, porque é dada por Deus para nós. Então, o risco deles terem um incidente maior nas suas vidas será muito menor e tem muito mais possibilidades deles serem felizes, mesmo com toda a adversidade que possa surgir no mundo, eles podem descansar em Deus, tá? Beleza? Valeu pelo conselho aí, pelas orientações. Isso vai ajudar muitas famílias, eu espero que te dê um norte. Olhe para os seus filhos, amados, tá? Deus vai cobrar de você o que você tem feito com seus filhos. Tá deixando eles demais na televisão, jogando videogame ou no celular? Precisa olhar o que eles estão vendo, irmãos. Tem muita coisa aí que está manipulando eles, principalmente materiais exclusivos que são preparados para eles. O mundo secular não está preocupado muito com você, adulto, que tem talvez uma parte cognitiva que possa ser antagônico ao sistema, tá? Mas eles estão investindo pesado em nossos filhos, para que o objetivo, se eu tenho uma criança com uma formação corrompida, eu vou ter lá na frente uma sociedade corrompida e destruída, com dependência química, com questão emocional destruída, questão de ideia do que é uma família feliz em relação, mesmo com toda a dificuldade, ela não vai ter esta referência porque destruíram isso dela, tá? Então todo isso aí, todo esse contexto que eu estou comentando, é importante, eles precisam entender, eles precisam ser cuidados. E se você está sendo negligente, tenha certeza absoluta que quando você chegar no céu, Deus vai chamar a tua atenção e vai falar assim: você foi pior que o ímpio, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra e negligenciando na educação dos seus filhos, e os seus filhos estavam sendo direcionados à morte, porque você foi negligente, tá? Quantos pais eu vi aí, por aí, pelo contexto, quantos pais que vão à igreja e deixam seus filhos em casa? Tá certo isso, irmãos? Assistindo Netflix, novela, qualquer outra coisa. Se eu vou para a igreja, eles têm que ir comigo, irmãos. Se for para o shopping, todo mundo não vai para o shopping? Lá para o McDonald's ou qualquer outro lugar? Vai todo mundo, não vai? Por que na igreja eles têm que ficar em casa? Não. Se o filho está debaixo da sua submissão, se ele está debaixo do seu sustento como progenitor, ele deve seguir o que você está orientando. Se ele é educado, ensinado desde pequeno, ele vai seguir aquilo como um costume dele. É um costume. Ele tem prazer em estar na casa de Deus, porque ele sabe que o pai dele, a mãe dele, tem prazer em servir a Deus, tá? Então, assim, é a sua obrigação, tá? De passar isso para o seu filho. O filho não deve ficar em casa. Porque quando eu vou sair para passear, todo mundo se arruma para ir. Já viu? É fácil, não precisa nem pedir. Vamos pro shopping, vai, todo mundo se arruma, pintinho, vai embora, pega a melhor roupa e vai passear no shopping, para qualquer outro lugar. Mas falou em igreja? Ah, não, pai, igreja eu não quero ir, pai. Ah, não sei o quê, vou ficar em casa, tô com dor de cabeça, tô com dor de barriga, tô com isso, tô com aquilo. E o pai e a mãe, sensível
colocando a empatia pela dor do filho, deixa o filho em casa. Aí o filho fica lá jogando só videogame. Os meus filhos jogam videogame, eles assistem os streams que tem, eu tenho aqui em casa, mas todos eles estão sendo monitorados e a gente está acompanhando por perto, tá? Tudo isso com cuidado. Eu assisto as coisas mais com eles, uma vez ou outra estou muitas vezes cansado, mas mesmo assim a gente acompanha tudo. Peço para minha esposa ajudar, ela ajuda também, está acompanhando o crescimento deles, tá? Então você é responsável, Deus vai cobrar isso de você e tenha certeza absoluta, quando você chegar diante de Deus, Deus vai olhar para você e vai falar: você foi negligente com a sua família, eu te dei uma família, eu te dei um lar, e você foi negligente com a sua família, você é pior que o incrédulo, tá? Tem negado a sua fé. Qual será a recompensa desse pai e dessa mãe? Irmãos, o que você acha? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Versículo 9, não seja escritas senão viúvas que... Versículo 9, tá? Estou em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 9. Não seja escrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade e tenha sido esposa de um só marido. Qual é a condição da verdadeira viúva? Que ela não seja escrita ali no sentido de ter o suporte da igreja, tá? Se ela pelo menos não tiver no mínimo 60 anos de idade, tá? E que ela tenha sido mulher de um só marido. Mesma condição para os bispos. Então, se essa viúva ela vai ter uma assistência, Paulo está chamando a atenção, então, a respeito de Timóteo, falando a respeito das viúvas, que ela deve ser, contar no mínimo, aí, ter uma faixa etária em torno de 60 anos. Por que 60 anos? Porque ela já não tem mais força para trabalhar. Tá? Normalmente, eu não estou falando daquelas viúvas que antes dos 60, mas esteja acamada, tá? Você não vai botar ela para trabalhar, tá? Lembrando disso, tá? Mas se é uma viúva que tem a sua disposição, a sua vitalidade e ela tem uma saúde, ela pode continuar vivendo, não tem necessidade de ter o suporte da igreja, né? Porque ela tem o suporte também da família. Mas se é aquela viúva que ela está acamada, doente, antes dos 60, ela tem que ter o suporte. Se ela está acima de 60 anos, ela deve ser inscrita no serviço social da igreja para que ela possa ter, então, o suporte. Mais um adendo, mais uma informação. Ela precisa ser casada com um só marido. Tá? Em toda a sua vida, casada com um só marido, para ela ter o suporte da igreja. Olha aí, irmãos, tá vendo? Agora, lembrando que ela está viúva de um só marido que morreu, né? Agora, tem viúva que já tem 4, 5 maridos aí. Tu acha que ela precisa de suporte? Normalmente, a viúva ela é herdeira de cada cônjuge que ela tem relacionamento, né? Ela pode casar de novo se ela ficar viúva pela segunda vez? Pode, a lei não tem nenhuma restrição, a graça também não, ela pode casar. Mas, isso principalmente voltado para as viúvas mais jovens, a gente vai ver Paulo falando sobre isso mais para frente. Então, assim, mas a viúva com 60 anos, quem vai querer casar com ela? Ninguém. Vai ser mais difícil dela casar, tá? Então, ela precisa, se realmente ela não tem o amparo da família, ela não tem quem ampare no sentido familiar, ela deve ser amparada pela igreja. E ela deve ter essa característica. Ela tem o suporte, se ela for casada com só marido, tá? E que ela tenha 60 anos. Olha a condição aí, como fosse a previdência, né? Só que o suporte está dado pela igreja. 10. Seja recomendado pelo testemunho de boas obras. Então, condições que a viúva precisa ter em relação para que ela possa ter este benefício, essa assistência da igreja. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Então, é uma viúva que em sua trajetória de mulher casada como igreja, ela teve então um bom testemunho. Então, ela ajudou as famílias, ela cuidou do desamparado, ela deu suporte, ela lavou os pés das pessoas, ela deu assistência, ela ensinou ali, ela teve uma vida ativa a serviço da igreja. Agora, uma viúva que nunca fez nada, não tem um bom testemunho, é maldizente, murmura, reclama, vivia dando trabalho na igreja, trazia contenda, divisão dentro da igreja. Era o que aconteceu aqui em Efésios em relação às viúvas que estavam sendo norteadas pelos falsos mestres e que estavam colocando a boca aí e falando de casa em casa, fofocando e trazendo contenda dentro da igreja e confusão a respeito da falsa doutrina pelos falsos mestres. Então veja que o apóstolo Paulo, ele põe uma condição
a verdadeira viúva, ela precisa ter mais de 60 anos, ela precisa ter o bom testemunho da igreja, que ela foi uma mulher de Deus, que de fato ela cuidou ali da igreja, ela tem um serviço que ela prestou aos cuidados, que toda a igreja viu isso, tenha criado os filhos, tá? Se ela tiver filho, que de fato ela tenha criado. O que é criado? Ela amamentou, ensinou até ele se tornar maduro e de fato ele se tornou útil para a sociedade e ele anda com suas próprias pernas e ele tem a sua maturidade, tá? Exercitando a hospitalidade. A hospitalidade é de hospital, que socorre o necessitado, que socorre ali no momento certo. Ela tem essa história de uma mulher que via ali alguém precisar de alguma coisa, ela já preparava um prato de comida, ela falava com o seu marido, olha, aquela família está precisando, nós temos recursos, vamos ajudar essas famílias, vamos, né? Ela fazia o serviço do reino dos céus, sem ter alguém que tivesse ali falando, olha, você é igreja, você precisa fazer tal coisa. Não, ela vivia no corpo de Cristo, olhando a necessidade. Ela era uma mulher muito hospitaleira, educada, empatia na dor do próximo e então auxiliava ali as pessoas necessitadas. Então ela vem, né, nessa história, tá? Então é uma mulher que ela exercitava a hospitalidade, tá? Lavado, pode ver que todo o verbo aqui está no passado, é a história dela, é a anamnese dela como cristã, quando ela viveu, que ela estava ativa, que ela estava consciente, bem saudável, servindo ao corpo de Cristo. Lavado os pés dos santos, né? Então, como naquela época tinha, as pessoas andavam de sandálias e os pisos eram tudo de areia, né? Pó, tinha muita poeira, então para não sujar a casa, as mulheres ali muitas vezes lavavam os pés das pessoas antes dela adentrar a casa, né, que era mais limpinha e tal, para que elas pudessem ter acesso. E era um sinal de humildade. E muitas vezes as viúvas que tinham mais condições, ela tomava este papel com o objetivo de servir ao próximo, de estar ali à disposição lavando os pés dos santos, né, daqueles que estão vindo para o culto, adorar a Deus naquela casa. Socorrido a atribulados, é aquela que então corre para socorrer o necessitado ou doente, o que for preciso, ela sempre está à disposição. E se viveu na prática zelosa no cuidado de toda boa obra. Veja, assim como o episcopado, o bispo, pastor e presbítero e diácono, tem todo aquele quesito que o apóstolo Paulo fala para que ele possa ser separado como obreiro, na questão da viúva que precisa ser apoiada, tendo o suporte da igreja, existem os quesitos para ela também, tá? Então veja que ela tem uma bagagem, ela tem uma história importante de serviço ao reino dos céus, a igreja. A igreja tem testemunhado e a igreja não vai abandonar aquela mulher porque de fato ela cumpriu o seu papel como igreja. E aí agora ela precisa da ajuda da igreja com suporte. Então ela não vai ser esquecida pelo corpo de Cristo, pelo contrário, ela vai ser cuidada e muito bem cuidada pelo corpo de Cristo, porque ela tem um legado, ela tem uma história. E quantas viúvas que não tem tudo isso, irmãos? Murmura, reclama, faz coisa errada, dá escândalo, maltrata os filhos, fez tanta coisa errada. Viveu uma vida totalmente voltada para a vida secular, né? Gastando dinheiro, não sendo empreendedora, não ali investindo para que pudesse ter um futuro melhor, mais seguro. Pelo contrário, ela fez o pior que o filho pródigo. Gastou tudo e não se preocupou com o dia do amanhã. Então, se essa mulher ela não tem este legado, a igreja não tem a obrigação de ajudá-la. Tá? É o que o Paulo está ensinando. A igreja não tem a obrigação de ajudá-la. É diferente, amados, se caso chegar, claro, uma viúva, né, que aceitou a Cristo há pouco tempo, ó, eu falando aceitar a Cristo, de repente ela conheceu o Evangelho já na sua viuvez, né, e ela está ali normalmente, e ela está acamada e tudo, e ela precisa de suporte, a igreja vai dar assistência. Agora, aquela irmã que cresceu, ela só trouxe problema na igreja, seus filhos literalmente estão literalmente no mundo, vivendo uma vida de pecado, né? Não que ela tenha culpa, mas ela tem uma história negativa do seu legado como mulher cristã.
cuidando, não respeitava o seu marido, desonrava, e isso era testemunhado pela igreja, de fato isso, literalmente, ela trouxe dano para uma viuvez que possa ter uma assistência se caso os seus familiares não derem suporte, os seus filhos e seus netos não estiverem ali para dar suporte, a igreja ela não tem obrigação de dar assistência para esta viúva, tá bom? Não é eu que estou ensinando, tá? É o que o apóstolo está ensinando a igreja de Éfeso para Timóteo orientar e orientar a igreja como tratar essa questão. Versículo 11, Paulo pega aí pesado, ele diz assim: mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornarem levianas, contra Cristo querem casar-se. Então veja, na questão das viúvas que estão antes dos 60 anos, cheio de vitalidade, perdeu seu marido porque sofreu um acidente, morreu em razão de uma doença, alguma coisa, morreu o esposo, né? Ali, o cônjuge. E ela está aí com seus 30, 25, 40 anos, cheio de vitalidade, 50 anos. Paulo então fala que a igreja não tenha por obrigação dar assistência a elas, porque muitas delas se tornando levianas. O que é levianas? Hipócritas, mentirosas, contra Cristo querem casar-se. Então assim, ela não tem, a viúva, no caso esta viúva, ela não tem a prioridade em servir o reino, mas ela está aproveitando do reino para procurar o melhor casamento, né? Então ela fica ali se sensualizando, trazendo ali a luxúria para que talvez, quem sabe, algum viúvo rico possa se interessar por ela. Então ela não está ali no reino preocupado com o reino, a viúva, mas ela está ali preocupada em fazer o melhor casamento. Ah, meu marido morreu, agora eu preciso procurar um partido aí melhor. Deixa eu dar uma olhada aqui nos falsos mestres, quem é o mais rico e tal. Então ela veste o melhor vestido, ainda tem sua sensualidade, anda de forma sensual, praticando a luxúria, chamando atenção para si, desculpa, para que ela possa casar novamente e aí ela ter uma vida abençoada dentro da visão dela. Então, no caso dessas viúvas, ela não precisa de assistência da igreja, tá? Porque é uma pessoa que tem vitalidade, ela tem disposição para trabalhar, mesmo que ela não case novamente, ela é ativa, então ela pode trabalhar, ela pode correr atrás, ela pode empreender, né? Se ela é uma viúva que foi inteligente, que estudou a palavra, que entendeu a importância de empreender, né, de garantir um futuro, fez ali sua aposentadoria, ela não tem o que preocupar, porque ela é uma mulher sábia, ela semeou quanto ela tinha atividade e para poder ter uma viuvez com mais tranquilidade, além dos filhos que poderão dar suporte, que poderão dar um sustento a ela, tá? Então, no caso das viúvas antes de 60 anos, se elas estiverem ativas, com força de trabalho, elas devem trabalhar, tá? Elas não devem ficar chorando em casa. E aí sim, se elas conhecerem outro irmão, né, que possa de fato respeitá-la, seguir aí todos os padrões que é orientado dentro da palavra de Deus, ela pode casar novamente sem problema nenhum, não há nenhuma restrição. Mas ela precisa estar de forma modesta, simples, como uma mulher que serve a Cristo deve andar, tá bom? No versículo 12 ele continua, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Veja, elas são condenáveis porque ela tinha uma relação com seu marido morreu e ela se tornou viúva, tá? Mas a relação que ela tinha, o seu primeiro compromisso, segundo eu dei uma lida no comentário, está relacionado ao compromisso com Cristo, a sua relação com Cristo. E se ela é uma viúva leviana, né, que fala assim, eu sou viúva, mas a igreja tem a obrigação de cuidar de mim, eu sou viúva, né? Então a igreja tem que dar minha assistência, e ela tem condição de trabalho, saúde, ela está sendo leviana, tá? Então ela quer tirar proveito da igreja, sabendo que ela pode ser útil no reino dos céus e ser proativa. Então ela tem que realmente ser ativa, ela tem que correr atrás. Agora, se ela está passando necessidade, mesmo na sua condição de saúde, de vitalidade, é porque ela não foi uma mulher sábia, ela não edificou a sua casa, ela foi tola. Então ela não pôde aprender direito ali o negócio do marido, ou a empreender, ou fazer uma aposentadoria, ou criar meios que pudesse de forma passiva trazer para ela alguma renda. Então, esse compromisso que ela tinha, como eu disse aqui, muitas vezes na igreja primitiva havia muitas viúvas
que eram bem-sucedidas financeiramente, não só pelo recurso do seu marido, mas por ela aprender a empreender direitinho. Nós vemos isso também em Provérbios, quando Lemuel fala a respeito da sua mãe, a mulher virtuosa, né? Lemuel que fala a respeito da sua mãe, e que é uma mulher ali que tem um gerenciamento, né? Em todo o contexto familiar, ela cuida da sua família, ela empreende, ela compra, ela vende, ela faz negócios, ela cuida do seu marido, dá atenção, ela vai buscar a Deus, ela adora. Então, assim, a mulher tem uma força assim extraordinária, irmãos. Muitas vezes o homem não tem essa capacidade, apesar que eu acho que o homem é muito fraco, mas a mulher, ela tem uma força extraordinária, ela tira uma força da onde não vem. Mexe com o filho de uma mulher, para você ver o que ela é capaz de fazer contigo, tá? Então, a mulher, ela tira uma força assim que a gente não imagina como ela consegue suportar. Ela é muito forte. Eu acho a mulher, apesar de as pessoas falarem que a mulher é o sexo frágil, mas a mulher, ela tem muita força. Quando ela conhece essa força, irmãos, ninguém segura ela. Ela é uma bênção na casa de Deus, é uma bênção para sua família, é uma bênção para os seus filhos, e ela é uma mulher ativa, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, tá? Voltando então aqui, torna-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso com Cristo, porque antes de nós assumirmos um compromisso com o cônjuge, nós assumimos primeiro o compromisso com Cristo. Por isso que aqueles que assumem o compromisso com Cristo, o seu casamento tem tudo para dar certo, não tem nada para dar errado. Pelo contrário, tem tudo para dar certo, porque a sua família está sendo pautada em cima da palavra de Deus e elas vão sendo ajustadas de acordo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, como diz Romanos 12, versículo 2, porque transformado sua mente e não conformado com este mundo, mas vivam de acordo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. No versículo 13 diz, além do mais, aprendem também viver ociosas. Tá? O que é aprender? Elas percebem que elas podem se encostar na igreja. Né? Elas são jovens, elas têm uma saúde incomparável e elas se encostam, elas ficam ociosas, elas aprendem a ficar ali, a não fazer nada. Andando de casa em casa, então elas ficam aí na casa de cada irmão e irmã. E o pior de tudo, que elas ficam aqui andando de casa em casa, não somente ociosas, mas ainda são tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Então elas observam as coisas, elas ficam ali de casa em casa, comentando a vida das pessoas, escandalizando o reino dos céus, por isso que chamam que elas são levianas, são falsas, hipócritas, mentira, elas não estão ali no corpo de Cristo, porque ela quer servir a Cristo, mas ela quer ser servida pela igreja, ela quer tirar proveito, e ela tem a malícia, a maldade de implantar então a maledicência, de estar colocando a semente do mal para gerar contenda e divisão entre a igreja de Deus. E essas viúvas aqui que Paulo está falando a Timóteo, provavelmente são elas que estavam argumentando no culto público, querendo fazer bagunça, anarquia, querendo chamar a atenção, dizendo que elas teriam que, vendo, então elas preparam todo um terreno, cenário implícito dentro do corpo de Cristo, tentando contaminar o corpo de Cristo, e no culto ela se manifestava, então ela tinha o apoio, o suporte, muitas vezes, de pessoas que não tinham conhecimento da palavra e que, de fato, então corrompia os ouvidos dessas pessoas e se tornava um escândalo para a igreja primitiva, tá bom? E aí o apóstolo Paulo, então, está falando sobre elas, que elas são pessoas que aprendem a ficar ociosa, né? No termo aqui, entre aspas, vou abrir aqui, são meio malacas aí, não querem fazer nada, né? Andando de casa em casa, falando dos outros, falando mal dos outros, gerando intriga. Olha, fulano de tal falou assim de você, fulano de tal fez isso assim, assado, sabia que fulano de tal fez aquilo? Então, gerando divisões, tá? Então, falam que não deve. Então, Paulo fala assim, elas falam que não deve, tá? Então, a mulher, a viúva, no caso aqui, é uma mulher que tem uma história da igreja, ela é uma mulher sábia, é uma mulher temente como a avó e a mãe de Timóteo, que a gente não sabe se elas eram viúvas, mas nós não vemos o apóstolo Paulo comentar dos pais de Timóteo, tá bom? Versículo 14 diz assim, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem seus filhos e sejam boas donas de casas, e não deem ao adversário a ocasião favorável de maledicência. Então, Paulo está recomendando que as viúvas mais novas se casem, criem seus filhos,
sejam boas donas de casas, então elas precisam ser uma excelente administradora da sua própria casa e não deem ao adversário a ocasião favorável a falar mal, a praticar a maledicência, né? Então é isso que Paulo fala. Se elas são mulheres ativas, abaixo aí de 60 anos, têm saúde, que elas procurem então se casar, criar os seus filhos, cuidar da sua casa, ter uma boa administração, porque isso é permitido por lei e também pela graça, tá? Isso é honrável, aceitável diante de Deus, tá bom? E não tem nada que a condene, tá? Nem a sua própria família pode censurar. Se ela tiver a preferência, ela quiser casar, ela tem toda a liberdade para casar. Só recomendo uma coisa às viúvas de plantão que queiram casar-se, que estão ativas e querem talvez ter o seu esposo, aí, um companheiro do seu lado, procure ver se ele é crente, tá? Todos os quesitos ali que Paulo colocou para Timóteo e para obreiro já é um quesito bom. Se ele maneja bem a palavra, se ele é uma pessoa que tem um legado, né, na sua história de homem temente a Deus, que conhece a palavra, que busca a Deus, que norteia a sua vida, pode casar com ele que vai ser bênção, tá bom, irmãos? Irmãs, tá bom? Que Deus abençoe vocês nessa questão aí, tá bom? Versículo 15, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás, tá? Então o apóstolo Paulo disse que na igreja de Efésio havia algumas que já com efeito, então já estava concluído, já gerou um resultado, e que algumas desviaram, saíram literalmente do que é a verdade, seguindo a Satanás, tá? Seguindo a Satanás, ou seja, estavam sendo orientados por falsos ensinamentos e servindo de estorvo à igreja, tá? Servindo de obstáculo e escândalo para a igreja. Versículo 16, se alguma crente tem viúvas em sua família, Paulo dá esse reforço, então se alguma família tem viúva na sua família, socorre ela, tá? Então se alguma família tem viúva, quem tem que dar suporte é a família, se ela tiver família. E não fique sobrecarregada a igreja, ou seja, assim não sobrecarrega a igreja, para que esta possa socorrer os que são de fato verdadeiramente viúvas, tá? Então o apóstolo Paulo conclui este versículo então dizendo, resumindo, se é viúva, ela tem família, a família que tem que dar o suporte. Lembrando que ela precisa ter ensinado isso à sua família, o cuidado lá no começo, enquanto ela não era viúva, tá? Para ela poder colher isso aí depois. Se ela não fez isso, se ela teve um legado terrível, com certeza ela vai passar uma grande necessidade, tá bom? E aí, as viúvas, verdadeiramente viúvas, que segue os quesitos que nós já lemos aqui, ela, de fato, ela tem o suporte e o apoio da igreja para que elas possam ter a assistência de toda a igreja, seja ela espiritual, seja ela secular, na sua necessidade fisiológica, material ou também médica, ela possa ter o suporte da igreja, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos a misericórdia, Senhor, a qual nós vemos aqui a importância que o apóstolo Paulo dá e nos ensina a respeito de tudo aquilo que em relação à ética e o comportamento que devemos ter com todos dentro da igreja, o compromisso, a responsabilidade, não negligenciando no cuidado daqueles que realmente de fato são órfãos, necessitados e que realmente precisam e não têm o amparo dos seus familiares, mas precisam do suporte para sobreviver a este mundo, não só na questão espiritual, mas também material, secular, que precisa a igreja dar todo esse suporte, Senhor, que cada um possa entender a importância da educação dos seus filhos, a importância de ensinar os seus filhos a ter piedade no seu momento que está ativo, para que lá no futuro, se caso ele vê os seus pais, a sua mãe como viúva, ou seu pai como viúvo, ou também os seus parentes idosos, seus avós ali necessitados, possam ser amparados por eles, porque eles foram ensinados a cuidar dos seus avós, a cuidar dos seus familiares, e ali é um serviço totalmente aceitável por ti, honrável, pois a tua palavra diz que devemos honrar pais e mães, no caso, para que nossa vida se prolongue. Por isso, Senhor, que filhos e que pais hoje possam entender a importância do seu papel em cuidar também dos órfãos e das viúvas, daqueles que não têm o amparo, da verdade, de alguém, de uma família, mas que a igreja possa, de fato, entender com sabedoria e fazer a dispensação
da ajuda, do auxílio a essas pessoas que possam ser alcançadas não somente com a questão espiritual, mas também ter o suporte material, fisiológico, para que eles possam sobreviver aqui enquanto Deus nos permitir estar neste mundo. Nós te pedimos, Senhor, toda esta orientação, toda esta instrução, que as pessoas possam entender a importância de educar os seus filhos, de ensinar os seus filhos, de nortear eles a ter uma intimidade, um momento contigo através da sua casa, porque eles precisam entender que eles não são igreja quando eles vão à igreja, mas eles são igreja porque eles são igreja dentro das suas próprias casas. E assim nós não sejamos reprovados por ti, não venhamos negar a nossa fé, mas sim ser aprovados por ti, não sendo comparados com os descrentes, aqueles que não conhecem a verdade e que de fato vivem sua vida de acordo com sua mente, de acordo com este mundo, não se preocupando com o próximo, mas nós que somos a Igreja de Cristo, precisamos fazer o exercício da piedade, sempre focado principalmente em nossa casa e posteriormente transcender, levar aos outros que estão fora da nossa casa, que é o corpo de Cristo, e dar esta assistência. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Um ótimo dia, Deus te abençoe, fique na paz.